E o presidente Lula participou em Maceió da cerimônia do programa Minha Casa Minha Vida, no residencial Pedro Teixeira Duarte. No discurso, o petista voltou a atacar adversários políticos e fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou viver muito. E vou dizer uma coisa para você. Eu gosto da vida. Eu vou viver muito. E vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto eu tiver vida, aqueles cidadãos que ajudaram a destruir esse país, que negaram a vacina e por conta disso morreram 700 mil pessoas da Covid nesse país, dos quais metade era culpa deles. Aqueles cidadãos que prometeram emprego e deram desemprego, que prometeram casa e não deram casa, que prometeram comida e não deram comida, que prometeram mais salário e passaram 7 anos sem aumentar o salário mínimo. Esses cidadãos, enquanto eu for vivo, não voltarão a governar mais esse país. Eu começo com você porque eu lembrei do seu artigo desta semana. Você traz um raio-x do executivo de Lula 3 que vale para os assinantes, então, visitarem esse seu artigo. Exatamente. E Lula, quando coloca o chapéu Panamá, sai de perto. Nossa, é impressionante. Tem alguma coisa nesse chapéu, né? E não sei se tem alguma coisa na água que ele bebe também, porque ele se transforma. O governo Lula, ele não só destrói tudo que ele herda, né? Tudo de bom que ele herda. Por exemplo, o governo atual está batendo recorde em arrecadação. Isso vem das 2 reformas feitas pelos 2 presidentes que o antecederam. A trabalhista do Temer e também a previdenciária do governo Bolsonaro. Além de uma série de reformas durante a gestão do ministro Paulo Guedes. Micro-reformas que, obviamente, desburocratizaram o país. Óbvio que aquele investimento foi feito e ele começa a dar resultado. A questão é que esse investimento começa a se cansar do país agora. Mas ele insiste nessa... Nada é do PT. Eu já contei aqui que o sucesso das 2 primeiras gestões Lula não tem absolutamente nada do talento do PT. A primeira foi o Palocci, que não mexeu na política econômica herdada do governo Fernando Henrique, e na segunda foi a China crescendo 15% ao ano. Nenhuma das 2 coisas vai se repetir. Por isso você vê o Lula criando déficit fiscal. E quando você cria déficit fiscal, se você gasta mais do que arrecada, como qualquer lugar, na sua empresa, quebra. O governo não quebra. Ele passa a conta para nós, os pagadores de impostos. É o que está acontecendo. E no que ele investe? Assistencialismo puro. Não tem porta de saída dos programas sociais. 60 milhões dependem hoje, para você ter uma ideia, de algum benefício. Sem contar, obviamente, BPC, que é benefício de prestação continuada. Estou falando ali, exatamente, Bolsa Família. Bolsa Família hoje não exige absolutamente nenhuma contrapartida. Dinheiro público não pode ser aplicado sem contrapartida, inclusive para o cidadão. Porque você não quer que ele fique dependendo do Estado, você quer que ele melhore de vida. O Lula não. O Lula criou uma fábrica de exploração de pobres. Fechou a porta de saída e abriu a fábrica de exploração de pobres. É o que ele faz. E ele fica citando, ele fala. Voltou a citar a história da vacina. Sabe, é sempre aquela coisa. Ele só vive de palanque. Verborragia, palanqueira. É a cara do Lula, só isso que ele faz, mais nada. Pois é, Alexandre. Ele diz que está em boa forma, lembra de tudo. Então, não, está havendo algum tipo de falha, porque ele esqueceu, parece ter esquecido que é ladrão. Pois é, Alexandre, falando em palanqueiro, segue em campanha já a todo vapor, né? Falando aí sobre atacando o adversário. E tocou num assunto que me marca muito, meu Deus do céu, porque a gente vendo aqui curando as pessoas durante a pandemia, com tratamento, né? E ele falando ainda da vacina. Que vacina? Né? Acho que no mínimo 500 mil de pessoas não precisaria ter morrido se tivesse sido tratado um tratamento simples, que cura em 3 dias, baratíssimo. Fizeram de tudo, uma propaganda para criar o caos. Né? É um desabafo, não é porque eu vi isso todos os dias, pessoas sendo curadas. Né? É um desabafo. Mas eu não quero individualizar, né? Ele aposta na ignorância das pessoas, na falta de conhecimento, e conta essas coisas. O Piotr, em 1 minuto, desmascarou tudo. Né? É só mostrar a realidade. Agora, eu acho que o tribunal
eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, deveria fazer uma campanha, não é uma campanha personalizando, esqueçam Lula, esqueçam qualquer candidato, uma campanha assim, avisando o eleitor, não pode votar em mentiroso, em sofista, em corrupto, né? Pegando em todo mundo, eu não estou falando em ideologia, nada, é apenas isso. Não, porque a gente vai ser enganado de novo se votar em pessoas que mentem, né, que falaciosas, estão contando mentiras, né, evidentes, né, torcendo os fatos. Não estou falando de Lula, não. Estou falando de qualquer pessoa que seja mentirosa e corrupta. Eu não sei se o Supremo diz que ele não é nada disso, já fez ficha limpa, então está fora disso, né? Mas eu acho que isso vale para todo candidato que quiser enfrentar o voto da população. A população tem que ser responsável pelo voto que dá. Tem que pensar 1000 vezes antes de passar procuração para essa pessoa agir em seu nome. Porque nós, cada um de nós eleitores e pagadores de impostos, somos os donos do poder, os patrões. Nós somos patrões do Hugo Mota, de todos os deputados, todos os senadores, todos os prefeitos, todos os governadores, o presidente da República. Isso se chama democracia. Por isso que lá na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, as pessoas teriam vergonha de pegar um jatinho da Força Aérea para passar um Réveillon a 2.000 quilômetros de distância, né? Aqui não, aqui a gente acha que isso é normal. Não é normal, nós vamos continuar assim, sustentando aqueles que estão pendurados no Estado brasileiro para o resto da vida, da nossa vida, dos nossos netos e bisnetos, se não reagirmos através do voto.